No próximo capítulo da novela Vale Tudo, César repreende Maria de Fátima por ter recusado a proposta de Afonso, acusando-a de estar jogando alto demais e colocando em risco tudo que construíram juntos. Você não pode simplesmente dispensar um partido como o Afonso, menina. Esse jogo de esnobismo pode acabar te deixando sozinha, dirá ele, furioso. Mas Maria de Fátima, com o olhar frio e calculista, responde que quer mais, muito mais do que um simples anel de noivado. Eu tô esperando ele se ajoelhar. Quero luxo, aplausos e um casamento em Paris. Enquanto isso, Odete diz a Afonso que Maria de Fátima está esperando outro tipo de pedido de casamento e que um simples jantar com flores não será suficiente para impressioná-la. Ela quer palco, meu filho. Quer ser vista, comentada. Você precisa entrar no jogo dela ou sair antes que seja engolido. Afonso fica pensativo, dividido entre o amor e a razão. Pouco depois, Maria de Fátima fica incrédula ao ser realmente pedida em casamento por Afonso. Ele surge em sua casa com um buquê de rosas vermelhas e uma caixa azul aveludada. Ao abrir, o brilho do anel reflete em seus olhos gananciosos. "Você aceita se casar comigo?" diz ele emocionado. Fátima hesita por um segundo sem acreditar que sua encenação tenha funcionado tão bem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Paralelamente, Poliana comenta com Pascoal que Gilda anda suspirando pelos cantos e sempre arruma um jeito de elogiar as camisas dele. Pascoal, tímido, sorri sem jeito, mas começa a reparar melhor nos olhares de Gilda. Em meio a isso, Maria de Fátima sugere que Raquel prepare um jantar especial para conhecer melhor Afonso. Raquel, relutante, aceita, sem saber que a filha está tecendo mais uma farsa. Ivan, por sua vez, cede sua casa a Luciano enquanto estiver viajando para Roma com Heleninha. Durante o jantar, Raquel mantém as mentiras de Fátima, fingindo ser uma senhora distinta da elite. A tensão aumenta quando Afonso repara em uma foto de Rubinho e Raquel tirada no evento de Paraty, despertando dúvidas que poderão mudar o rumo dessa relação. César e Olavo se envolverão em uma trama ousada e criminosa, orquestrada por Maria de Fátima, que mais uma vez mostrará sua falta de escrúpulos e ambição desenfreada. A vilã vai arquitetar um plano para conseguir dinheiro fácil sem colocar a mão no bolso. E para isso, colocará em risco não só sua liberdade, como também a dos comparsas. O alvo? Um quadro valioso pertencente a Heleninha, que estará temporariamente na casa de Celina. Tudo começará quando César e Olavo procurarem Maria de Fátima, alegando que precisam de dinheiro para investir em um novo empreendimento. A dupla se mostrará empolgada com a possibilidade de abrir um negócio lucrativo, mas esbarrará na frieza da moça, que, apesar de envolvida com ambos em momentos distintos, se negará a ceder um único centavo. Investir com o meu dinheiro? Claro que não, queridinhos. Vocês se virem, mas posso ajudar de outro jeito, dirá ela, com aquele sorriso sarcástico que já se tornou sua marca. Com olhos atentos e voz baixa, ela explicará o plano. Vamos roubar um quadro da Heleninha, um original. Está na casa da Celina só por alguns dias, e eu já sei de tudo. É um serviço rápido, limpo e que vai render uma grana boa. César inicialmente ficará incrédulo. Você ficou maluca? Roubar um quadro? De uma pessoa que te conhece? Retrucará, visivelmente tenso. Mas Fátima não se deixará intimidar. Escuta, César. Esse quadro vale no mínimo uns 70 mil, talvez mais. E sabe o melhor? Tá com a moldura quebrada, a Celina só chamou a transportadora para levarem e fazerem um orçamento. Ninguém vai notar a troca se a gente agir antes. Eu tenho o nome da empresa, o horário, tudo. Vocês só precisam chegar antes, dirá ela, com segurança, como se tivesse acabado de propor uma simples troca de roupas. César hesitará. Olhará para Olavo, que, por sua vez, estará dividido entre o medo e a tentação.
mas será Olavo quem quebrará o silêncio. Se a gente usar uniforme e crachá, ninguém vai desconfiar. Vai parecer só mais uma entrega. Fátima assentirá com um olhar de aprovação. Exatamente. Boné, macacão, crachá com o logo da empresa. Vocês vão ser 2 funcionários genéricos e pontuais. Reforçará ela, já demonstrando que havia ensaiado tudo mentalmente. No dia seguinte, César e Olavo se apresentarão disfarçados. Vestirão macacões idênticos, com crachás falsificados e bonés bordados com o nome da transportadora. Para não levantar suspeitas, ainda usarão óculos escuros e adereços como tatuagens falsas no pescoço. Parecemos entregadores reais? Perguntará César, se olhando no espelho antes de sair. Melhor que isso, só se a gente souber o nome do mordomo, retrucará Olavo, rindo nervosamente. Ao chegarem na mansão de Celina, serão recebidos pelos seguranças, que após uma rápida revista protocolar, os deixarão entrar. Nenhum deles perceberá nada de errado. Heleninha, um pouco surpresa com a chegada antecipada dos homens, os abordará na sala. Vieram mais cedo, foi? Olavo responderá rapidamente. Sim, senhora. Uma das coletas antes da sua foi cancelada. A gente aproveitou para adiantar. Ela assentirá, sem desconfiar, e dará autorização para o transporte do quadro. Enquanto César permanece na van ligada, do lado de fora da casa, Olavo se deslocará até o ateliê improvisado, onde Heleninha havia deixado o quadro encostado para o transporte. Moldura lascada, essa aqui mesmo, murmurará ao localizar a pintura. Com cuidado, mas agilidade, envolverá a obra em um tecido, fingindo estar seguindo os protocolos corretos de conservação. Em minutos, ele estará de volta à van com o quadro nas mãos. César engata a marcha e parte calmamente pela estrada. A dupla deixará o local antes mesmo que qualquer suspeita se forme. Do lado de fora, Heleninha continuará distraída em uma ligação ao telefone, acreditando que tudo corre conforme o planejado. O plano parecerá ter sido executado com perfeição. Porém, a tensão começará a se instaurar horas depois, quando os verdadeiros funcionários da transportadora baterem na porta da mansão. Eugênio, o mordomo, será o primeiro a atendê-los. Boa tarde, viemos buscar o quadro da dona Heleninha para avaliação e reparo, dirá o motorista da equipe verdadeira. Eugênio, sem entender, franzirá a testa. Mas, os senhores já estiveram aqui hoje mais cedo, não? Perguntará surpreso. Não, senhor. Nossos homens acabaram de sair da base. Este é o primeiro serviço do dia, afirmará o homem. Confuso, Eugênio fará uma ligação rápida para o gerente da transportadora. Eu acabei de falar com o gerente de logística da empresa. Aquele carro que veio aqui mais cedo não era deles. Avisará o mordomo, visivelmente alarmado. Heleninha largará o telefone ao ouvir a notícia. Mas como assim? Que história é essa? Perguntará, com a voz falhando. Eugênio, então, dará a sentença. Seu quadro foi roubado, dona Heleninha. O choque será imediato. Heleninha levará as mãos ao rosto, incrédula com a audácia do crime. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, César e Olavo estarão em um galpão alugado, avaliando o quadro. A gente conseguiu. Você acredita nisso? Dirá Olavo, eufórico. Não comemora antes da hora. Agora temos que vender essa porcaria e sem chamar atenção, responderá César, mais cauteloso. O problema, porém, é que obras de arte não podem ser negociadas como qualquer mercadoria. A venda exigirá intermediários, contatos no mercado negro, e cada movimento errado poderá colocá-los em risco. Maria de Fátima, por sua vez, manterá a postura fria. Quando os dois a procurarem com a obra em mãos, ela não demonstrará emoção. Muito bem. Agora me deem 2 dias. Eu conheço alguém que pode ajudar a vender. Mas lembrem-se, se um de vocês abrir a boca, é cadeia na certa. Isso é roubo, e roubo de obra de arte ainda por cima. Alertará, deixando claro que, apesar de ser a mente por trás do crime, manterá o controle da situação a todo custo.
Enquanto isso, Celina tentará consolar a afilhada, que se culpará por não ter desconfiado dos falsos funcionários. Eles estavam tão normais. Tinham uniforme, crachá, até carro com logotipo. Eu fui uma idiota, lamentará Heleninha. A culpa não é sua, minha querida. Esses criminosos são profissionais. Mas vamos atrás deles. Isso não vai ficar assim, dirá Celina com voz firme, já acionando o advogado da família para mover uma investigação privada. Celina receberá uma visita inesperada. Um colecionador que havia visto o quadro de Heleninha anos antes em uma exposição particular. Soube do roubo. Aconteceu algo semelhante comigo. Queria oferecer ajuda. Posso reconhecer a pintura em qualquer lugar, mesmo sem moldura. Posso até fingir interesse e atrair os ladrões, sugerirá ele. A proposta parecerá arriscada, mas Celina, com o consentimento de Heleninha, aceitará a colaboração. Se isso ajudar a recuperar a obra, que seja, dirá a socialite determinada. O colecionador criará um perfil falso, anunciando em sites de arte que está interessado em peças não rastreadas. Como previsto, a marchand de Fátima fará contato, sem saber que está lidando com um aliado da polícia. Um encontro será marcado em um flat em Copacabana. Fátima e Olavo levarão o quadro, com os nervos à flor da pele. Se esse homem desconfiar de algo, a gente corre? Perguntará Olavo. A gente faz o que for preciso, mas ele vai comprar sim, vai pagar em dinheiro vivo, garantirá Fátima. No encontro, o colecionador elogiará a pintura, mas fará perguntas sutis. Sabem dizer onde essa peça foi restaurada? A técnica usada na moldura parece familiar. Fátima tentará mudar de assunto, mas Olavo ficará tenso. O comprador dirá que precisa de um tempo para sacar o dinheiro e pedirá que eles esperem. O que eles não saberão é que, do lado de fora, uma viatura da polícia já estará posicionada, aguardando o sinal do agente infiltrado. César, que decidirá ir ao local de última hora, observará tudo de longe. Ao ver Fátima e Olavo entrando com o quadro, suspeitará de uma armadilha. Essa história não cheira bem, murmurará. Antes de agir, ele verá os policiais se aproximando. Num movimento rápido, arrancará com seu carro, mas será seguido por uma moto descaracterizada da polícia. Dentro do flat, Fátima perceberá a movimentação policial e tentará escapar pelos fundos. Olavo, desesperado, tropeçará e derrubará o quadro, chamando a atenção dos agentes. "Mãos na cabeça! Polícia!" gritará um dos investigadores ao invadir o local. Fátima ainda conseguirá sair do prédio, mas será reconhecida por uma câmera da portaria. Já Olavo será detido em flagrante com o quadro parcialmente danificado. "Eu só carreguei! Foi ela quem mandou!" gritará, tentando se livrar da culpa. Leila vira bandida para salvar Marco Aurélio em uma reviravolta inédita. Leila, até então vista como uma socialite vaidosa e interesseira, mostrará um lado frio, calculista e estratégico ao se envolver diretamente nos negócios escusos de Marco Aurélio. Em uma guinada surpreendente, ela decidirá abrir uma clínica de estética de luxo como fachada para lavar dinheiro, entrando de vez para o mundo do crime financeiro. A virada será motivada não apenas por amor ao executivo, mas também por ambição e desejo de poder. A trama começará a tomar esse rumo, após Marco Aurélio confessar que está com um problema delicado em mãos. Durante uma conversa reservada no apartamento onde os dois se encontram, ele admitirá que precisa dar uma origem lícita a uma grande quantia, quase 1 milhão de euros, fruto de propinas e negócios obscuros. Muito dinheiro entrando também pode ser um problema, dirá ele, visivelmente incomodado. Ao invés de se assustar ou repreendê-lo, Leila surpreenderá com uma resposta ousada e pragmática. "Você está precisando lavar dinheiro, é isso? Então a gente tem um problema bom." A fala não apenas revela sua cumplicidade, mas também marca o início de uma parceria criminosa que tomará proporções maiores a cada episódio. Nos capítulos seguintes, Leila demonstrará que não é apenas uma mulher vaidosa e fútil, como muitos pensavam.
Usando sua influência no círculo social e seus conhecimentos sobre negócios, ela apresentará a Marco Aurélio um plano sofisticado e praticamente à prova de falhas: abrir uma clínica de estética voltada para a elite. Uma clínica de estética tem tratamento que custa R$40 mil, R$60 mil, coisa que essas peruas fazem todos os meses, explicará entusiasmada. Na alta temporada, a gente pode chegar a vender 10 tratamentos desses por dia. Ela completará de forma incisiva. Marco Aurélio, inicialmente cético, se mostrará cada vez mais encantado com a ideia. Ao fazer as contas mentalmente, ele se dará conta do potencial da proposta. R$600 mil por dia. É uma média muito boa, dirá ele, admirado com a capacidade de Leila em transformar um problema jurídico em uma oportunidade milionária. Essa reviravolta marcará uma mudança significativa no papel de Leila na trama. Ela deixará de ser uma figura decorativa nos negócios de Marco Aurélio para se tornar uma parceira estratégica e perigosa. Em uma das cenas mais provocadoras, carregada de tensão e cumplicidade, Leila demonstrará que sua conexão com o executivo vai além da cama e das aparências. Com um sorriso irônico, um olhar provocador e uma taça de vinho na mão, ela soltará a bomba. Marco Aurélio, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Eu sou especialista em contabilidade tributária. A revelação deixará claro que tudo estava premeditado, e para selar de vez sua transformação, ela ainda fará piada com a nova vida que está disposta a levar ao lado dele. Não é fofo? Uma esposa que ajuda a lavar dinheiro em vez de lavar roupa? O tom debochado e a frieza com que ela encara a criminalidade chocarão parte do público, que esperava ver Leila sendo a primeira a pular fora do barco diante de uma crise. Pelo contrário, ela mergulhará de cabeça, não apenas para proteger Marco Aurélio, mas também para garantir seu próprio espaço de poder. A partir daí, a influência de Leila na empresa TCA começará a crescer, mesmo que de forma informal. Sem ter cargo nem vínculo direto com a companhia, ela passará a opinar sobre decisões internas e a circular pelas salas com desenvoltura. Essa atitude chamará a atenção e também a antipatia de Freitas, fiel escudeiro de Marco Aurélio, que se sentirá ameaçado. Nem crachá ela tem, mas já está até me dando serviço, resmungará o funcionário, claramente desconfortável com a presença constante da mulher nos bastidores da empresa. Leila, no entanto, não se intimidará. Com sua habitual pose altiva e discurso afiado, ela colocará Freitas em seu lugar, dizendo que quem dorme com o dono manda mais que o gerente. A frase escancarará o nível de poder que ela acredita ter adquirido e fará com que outros personagens passem a observá-la com mais cuidado e suspeita. Enquanto isso, Marco Aurélio continuará envolvido em novos esquemas de corrupção, aproveitando-se da fachada da clínica para movimentar quantias vultosas sem levantar suspeitas. A sociedade clandestina entre ele e Leila permitirá que eles mantenham um estilo de vida luxuoso e intocável, mesmo diante de investigações e ameaças externas. A cada dia, a clínica passará a faturar mais, pelo menos no papel. Clientes VIPs aparecerão, pagamentos serão feitos em dinheiro vivo, e as notas fiscais serão ajustadas para inflar os lucros. Tudo meticulosamente orquestrado por Leila, que assumirá o papel de mentora financeira da operação. Em paralelo, alguns personagens desconfiarão da ascensão repentina da clínica e do envolvimento de Leila com os negócios da TCA. Ivan, por exemplo, verá com estranheza a prosperidade relâmpago do novo empreendimento. Essa mulher não dá ponto sem nó. Alguma coisa tem por trás dessa clínica, comentará com Luciano em uma conversa cheia de desconfiança. Luciano, sempre atento, começará a investigar discretamente, colhendo informações e tentando ligar os pontos entre os negócios escusos de Marco Aurélio e o sucesso meteórico da clínica de Leila. Enquanto isso,
Leila continuará manipulando pessoas e situações a seu favor. Ela seduzirá clientes, políticos e empresários com a promessa de juventude eterna e tratamentos milagrosos, ao mesmo tempo em que controla, com mão de ferro, os números da contabilidade fictícia. A beleza é o novo petróleo, dirá ela certa vez, explicando como está transformando vaidade em lucro sujo. Além disso, ela começará a utilizar os próprios funcionários da clínica como peças em seu tabuleiro. Estagiárias, recepcionistas e até terapeutas serão treinados para receber pagamentos em envelopes fechados, registrar atendimentos inexistentes e manter total discrição sobre os nomes dos clientes mais importantes. Um código silencioso será imposto dentro do local. O que acontece na clínica, fica na clínica. Qualquer tentativa de vazamento de informação será punida com demissão imediata e ameaças veladas, o que criará um clima tenso e de constante vigilância entre os colaboradores. Aos poucos, Leila também começará a se destacar mais que o próprio Marco Aurélio. Enquanto ele continua sendo o rosto público da TCA, ela comandará com maestria os bastidores da operação de lavagem. Você pode ser o executivo do ano, Marco, mas quem está lavando tudo sou eu, dirá em tom sarcástico após manipular um relatório financeiro que faria um contador comum enlouquecer. O comentário, embora dito em tom de brincadeira, mostrará o novo equilíbrio de poder entre os dois. Leila já não é mais apenas uma companheira decorativa. Ela é uma verdadeira sócia no crime. Mesmo com tantos riscos, Leila mostrará uma frieza impressionante. Ela estudará os mecanismos de fiscalização da Receita Federal, contratará advogados especializados em blindagem patrimonial e criará uma rede de laranjas e empresas fantasmas para dificultar qualquer tentativa de rastrear o dinheiro sujo. Eu estudei para isso, Marco. A diferença é que agora eu vou aplicar meu conhecimento onde realmente dá lucro, dirá ela em uma cena em que expõe um organograma de movimentação financeira na parede da suíte do casal. Conforme o tempo passar, a clínica de Leila se tornará referência entre os ricos e famosos, ganhando espaço até em colunas sociais. Revistas de luxo começarão a divulgar matérias elogiosas ao local, sem fazer ideia do que ocorre por trás das cortinas de cetim e dos espelhos dourados. Leila será capa de revistas, dará entrevistas, será chamada de visionária, enquanto nos bastidores continua comandando uma das maiores operações de lavagem de dinheiro da novela. Ao mesmo tempo, Marco Aurélio ficará cada vez mais dependente da parceira. Se antes ele era o mentor dos esquemas, agora começa a perceber que Leila está um passo à frente em tudo. Se eu for preso, é você quem vai manter isso tudo de pé, confessará em uma noite tensa. Leila, com um sorriso gélido, responderá: e se eu for presa, ninguém vai nem notar sua ausência. Um dos momentos mais marcantes da novela será a fatídica cena da sabotagem da maionese de Raquel. Um plano ardiloso arquitetado por Odete Roitman, com o claro objetivo de destruir a rival, tanto emocional quanto profissionalmente. A trama ganhará contornos ainda mais sombrios quando Walter, capacho fiel da megera, se infiltrar na Paladar para executar a sabotagem, contando com a ajuda de um novo aliado, Mário Sérgio, recém-demitido da Tomorrow e pronto para aprontar. A motivação de Odete será clara. Ela não aceitará que Raquel, uma mulher humilde e batalhadora, conquiste o respeito da elite carioca com sua empresa de alimentação saudável. O sucesso da Paladar a incomodará profundamente, assim como a admiração que Ivan ainda demonstrará pela ex-mulher. Para Odete, destruir Raquel será não apenas uma questão de poder, mas também de prazer sádico. Ao saber que Mário Sérgio foi dispensado da agência, Odete o chamará para uma conversa em sua cobertura. Você tem talento, mas estava desperdiçando seu tempo ao lado daqueles fracassados, dirá a milionária, servindo o uísque ao novo comparsa. Vamos transformar essa decepção em lucro. E de quebra, dar uma lição naquela cozinheira de rodoviária. Mário Sérgio, sedento por poder e reconhecimento,
aceitará a proposta sem pestanejar. Ele será o elo tecnológico do plano, responsável por conseguir acesso ao sistema interno da Paladar. A segurança deles é ridícula, dirá com desdém. Eu tenho um hacker que consegue desligar todas as câmeras por tempo suficiente para entrar e fazer o que for preciso. Paralelamente, Walter será infiltrado na Paladar com um currículo falso e uma recomendação fria enviada por Odete. Graças a algumas manipulações e documentos forjados, ele será contratado como assistente de produção, ganhando a confiança de funcionários e se mostrando prestativo com Raquel. A matriarca, embora levemente desconfiada, não terá motivos concretos para desconfiar da real missão do novo empregado. Na semana seguinte, a movimentação para o atentado começará. Mário Sérgio dará as instruções com frieza. Você vai agir como se fosse seu último dia. Sai sorrindo, dá tchau para todo mundo. E à noite, quando o segurança estiver distraído, a gente entra. Só preciso do PIN que o hacker vai liberar às 21h58. Temos até 10 minutos. Na véspera da ação, Raquel sentirá algo estranho. Walter perguntará insistentemente sobre a receita da maionese artesanal, uma das mais vendidas da Paladar. A senhora mesma faz? Usa ovo cru ou pasteurizado? Questionará com um tom forçado de curiosidade. Raquel, com o instinto aguçado pela experiência de vida, franzirá a testa. Por que tanto interesse na maionese, Walter? Perguntará ela, tentando disfarçar o incômodo. É só curiosidade, dona Raquel. Eu queria entender melhor os processos da casa. Justificará o pilantra com um sorriso fingido. No dia seguinte, tudo acontecerá conforme o plano. Após o expediente, Walter se despedirá normalmente. Foi um prazer trabalhar aqui, pessoal. Quem sabe um dia eu volto, né? Dirá com cinismo. Às 22h10, Mário Sérgio aparecerá na portaria da Paladar com uma desculpa esfarrapada. Boa noite, moço. Acho que escutei um barulho estranho vindo daqui dos fundos. Moro na vila ali ao lado. Fiquei preocupado. O segurança, embora desconfiado, decidirá verificar. Neste intervalo, Walter entrará pela lateral e, com uma seringa escondida no casaco, irá até a cozinha experimental. Dentro da sala refrigerada, ele retirará um frasco com um líquido viscoso e começará a injetar nas maioneses já embaladas. A operação será rápida, mas não sem riscos. Ao tropeçar numa bandeja de inox, Walter fará barulho e terá que se esconder embaixo de uma bancada. O vigia quase o flagra, mas acaba sendo convencido por Mário Sérgio de que foi apenas o vento. Depois de completar a sabotagem, Walter sairá por onde entrou, deixando para trás um cenário aparentemente normal, mas contaminado. Nas horas seguintes, o pesadelo de Raquel começará. Clientes começarão a relatar mal-estar após consumirem os produtos da Paladar. Notícias se espalharão rapidamente. Surto de intoxicação alimentar em restaurante famoso do Rio de Janeiro. Estampará um telejornal. Raquel ficará em estado de choque. Ela convocará uma reunião de emergência com os sócios, analisará as imagens da câmera, que misteriosamente estarão cortadas, e chamará a vigilância sanitária. A suspeita recairá sobre uma possível falha nos ingredientes, até que um laudo técnico detectará a presença de um produto químico não identificado em potes específicos da maionese. Desesperada, Raquel lembrará da estranheza do comportamento de Walter e correrá atrás de mais informações sobre ele. Descobrirá que o currículo é falso e que o telefone de referência é inexistente. Com a ajuda de Gilda e Poliana, iniciará uma investigação paralela que apontará ligações entre Walter e Mário Sérgio. E pior, mostrará que ambos estiveram recentemente em contato com Odete Reutemann. É nesse momento que Raquel mudará completamente de postura. Cansada de ser vítima, ela decidirá virar o jogo. Sem avisar ninguém, irá até o apartamento de Odete. Não vim pedir explicações, dirá ao entrar com passos firmes. Vim dizer que eu descobri tudo. A vilã impassível sorrirá. Está começando a parecer com uma mulher que eu respeito, Raquel.
Raquel então começará a jogar na cara de Odete tudo o que sabe. Falará sobre a sabotagem, mostrará fotos dos encontros de Mário Sérgio com Walter e dirá que já entregou cópias a seus advogados. Você achou que eu ia cair sem lutar? Achou que a Paladar ia fechar por causa da sua podridão? Eu vou resistir. E mais, eu vou expor você. Ela tocará num ponto sensível. Leonardo. Sabe o que mais me revolta, Odete? Você vive dizendo que Heleninha é desequilibrada, que ela destruiu sua família. Mas eu sei que o Leonardo não morreu por culpa dela. Eu descobri o que aconteceu. E quem tem culpa no cartório é você, que esconde esse segredo há anos para manter sua pose de mulher perfeita. A menção ao filho trará um breve tremor no rosto de Odete. Cuidado com as palavras, Raquel. Você não sabe onde está se metendo, alertará a megera, tentando retomar o controle. Mas Raquel não se intimidará. Eu sei sim, eu estou me metendo no olho do furacão, e se tiver que cair, vou cair de pé. Mas você, Odete, vai desabar, mais cedo ou mais tarde. Odete, mesmo encurralada, tentará manter o controle da situação com sua habitual arrogância. Caminhará lentamente até o bar da sala, servirá uma dose de uísque e encarará Raquel com frieza. Você pode saber muito, Raquel, mas não tem provas suficientes. E neste mundo, o que não se prova, não existe. Raquel não se abalará. Sua voz, antes contida, agora transbordará indignação. Não subestime minha força, Odete. Eu sou uma mulher que já vendeu sanduíche na praia para dar dignidade à própria filha. E você, com toda a sua fortuna, não tem sequer dignidade para admitir o que fez. Vai cair. Vai cair pela própria língua, pelos próprios crimes. A tensão entre as duas tomará conta do ambiente. O ar parecerá denso, quase irrespirável. Odete, com as mãos tremendo discretamente, se aproximará da rival e dirá em tom venenoso: Se você acha que isso me abala, está enganada. Nesse momento, Raquel dará um passo para a frente, firme, e responderá em voz baixa, porém firme: Então se prepare, porque agora é você quem vai desaparecer do mapa da sociedade. Antes de sair, Raquel voltará-se para a sala mais uma vez. Você pode ter apagado as câmeras, comprado aliados, manipulado todos ao seu redor, mas uma coisa você não consegue controlar, Odete: a verdade. E ela, minha cara, vai te engolir. Ao bater a porta com força ao sair do apartamento, Raquel deixará para trás não apenas a rival em choque, mas o prenúncio de uma guerra ainda maior. Do outro lado da cidade, Gilda e Poliana estarão reunindo provas, enquanto Fátima começará a sentir que algo grande está prestes a acontecer. Odete ficará parada, encarando o copo em suas mãos, sem sequer levar o uísque à boca. Pela primeira vez, sentirá o gosto do medo. Um medo que ela não conseguirá mascarar, nem com toda a pose do mundo. E será a partir deste embate que novos desdobramentos surgirão. Heleninha começará a lembrar detalhes da noite da suposta morte de Leonardo, Ivan se aproximará novamente de Raquel em busca de justiça, e Maria de Fátima será pressionada. A guerra que já vinha sendo traçada nas sombras passará a acontecer sob os olhos de todos, e ninguém sairá ileso. Solange vai sentir o mundo desabar sob seus pés. A notícia da gravidez chegará como um raio em céu nublado, pegando-a completamente desprevenida. Acordando com enjoos persistentes, suor frio escorrendo pela testa e uma estranha sensação de peso no corpo, a ruiva tentará ignorar os sinais. Mas o susto virá quando ela se olhar no espelho, pálida, tremendo, e perceber que algo muito errado está acontecendo com seu corpo. A primeira coisa que lhe virá à mente será uma virose, depois estresse, até que a ficha começa a cair. Poucos dias antes, Solange havia vivido uma noite completamente fora dos trilhos. Após romper com Renato, decepcionada com a frieza do namorado e com a falta de apoio que ele lhe deu nos momentos mais delicados, ela decidirá sair para espairecer. A balada surgirá como uma válvula de escape. Coincidentemente, Afonso também estará no mesmo local. E pior, sozinho.
Maria de Fátima, sua esposa, o abandonará na pista de dança ao flagrar César com outra mulher. Irritada, ela deixará o local às pressas, deixando Afonso desnorteado. Solange e Afonso, já embriagados e emocionalmente abalados, acabarão se esbarrando do lado de fora da boate. Ela, tentando chamar um carro de aplicativo, notará o executivo reclamando do próprio celular, que travará bem na hora de solicitar transporte. "Tá com problema?" perguntará Solange, se aproximando. Ele sorrirá, um pouco cambaleante. "Tá com defeito ou tá bêbado igual a mim, vai saber." Entre risadas, os dois acabarão embarcando juntos rumo ao apartamento dela. No interior do carro, a conversa fluirá com um misto de ironia, nostalgia e uma tensão mal resolvida. Afonso comentará que sente falta de quando as coisas eram simples. Solange, por sua vez, revelará que ainda pensa no que poderia ter sido se tudo tivesse sido diferente. Embriagados, vulneráveis e levados pelo impulso, os dois acabarão se beijando no elevador e, sem conseguir resistir, se entregarão a uma noite intensa de paixão. No dia seguinte, o choque. Afonso acordará de ressaca, confuso, vestindo apenas a cueca e enrolado no lençol. "Solange, Que horas são? Eu dormi aqui? Eu só lembro da gente no carro", dirá ele, boquiaberto. Solange, enfiada até o pescoço no cobertor, responderá com os olhos arregalados: "Não sei. Eu também apaguei." O silêncio constrangedor entre os dois deixará claro que ambos não estavam preparados para o que acabou de acontecer. Os dias passarão, e à primeira vista, tudo parecerá ter voltado ao normal. Afonso retornará à vida conjugal, ainda que tensa, com Fátima. Já Solange seguirá tocando sua rotina na Tomorrow, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo da ruiva começará a dar sinais de alerta. Enjoo ao acordar, sonolência durante as reuniões, aversão a cheiros fortes e um atraso no ciclo menstrual. Tentando se enganar, ela alegará estar com alguma indisposição estomacal. Mas nem mesmo Sardinha acreditará nisso. O fiel escudeiro de Solange, sempre atento aos mínimos detalhes, começará a notar suas ausências e seu comportamento disperso. "Você nunca se atrasa, Solange. Agora já são 3 dias seguidos que você chega depois do expediente começar", dirá ele, intrigado. Ao ver a chefe mais uma vez apoiada na mesa, segurando o estômago, ele não terá dúvidas. "Me dá só 1 minuto", avisará, saindo correndo. Minutos depois, voltará com um teste de gravidez em mãos. "Solange, você vai ter que fazer isso. Nem adianta argumentar. Tá na cara que tem alguma coisa aí dentro", insistirá ele, forçando-a a encarar a possibilidade. Solange, nervosa, trancará a porta do banheiro com o teste nas mãos trêmulas. Lá dentro, um silêncio sepulcral dominará o ambiente. Quando ela sair, o resultado já estará estampado em seu rosto. "E aí?", perguntará Sardinha ansioso. Ela, com a voz embargada e os olhos marejados, confirmará o que tanto temia. "Eu tô grávida, Sardinha. Grávida do Afonso." A imagem congelará no rosto incrédulo da protagonista, iniciando uma nova avalanche de conflitos em sua vida. Mas o caos apenas começará. Dias depois da descoberta, Solange tentará, em vão, focar no trabalho. O turbilhão de emoções, os enjoos, as dúvidas sobre contar ou não para Afonso e o medo da reação de Fátima a consumirão. No entanto, será ao encontrar Maria de Fátima, debochada como sempre, que o barril de pólvora explodirá de vez. Fátima, ao perceber a fragilidade da rival, não perderá a oportunidade de provocá-la. "Você anda pálida, Solange. Tá com alguma virose? Ou é só saudade do meu marido?", soltará venenosa. Solange, tentando manter a calma, engolirá seco. "Fátima, não começa!", mas a vilã insistirá. "Aliás, você viu o Afonso por aí? Acho que ele passou a noite fora outro dia. Estranho, né?", completará com um sorriso sarcástico. Solange perderá o controle. A cena seguinte será digna de virar meme nas redes sociais. Após a provocação, Solange avançará sobre Fátima como um furacão.
Pegará o primeiro objeto que vir pela frente, um cabo de vassoura de uma faxineira que acabava de passar, e sem pensar duas vezes, acertará a rival com fúria acumulada. Isso é para você aprender a não roubar namorado dos outros, sua vadia, berrará, enquanto golpeia Fátima, que gritará desesperada, tentando se defender. Funcionários correrão para separar as duas, mas a pancada já terá feito efeito. Fátima, desorientada e sangrando, será levada às pressas para o hospital. Odete Reutemann, ao saber do ocorrido, soltará fogo pelas ventas e prometerá vingança. Solange estará irredutível. Ela precisava de uma lição, Sardinha. Ela passou dos limites. A confissão da gravidez, no entanto, ainda estará guardada às 7 chaves. E o medo do que acontecerá quando Afonso souber será mais paralisante que qualquer castigo da diretoria. E a tensão continuará aumentando. Na mesma noite em que Fátima for hospitalizada, Afonso aparecerá no apartamento de Solange. Com um olhar confuso, mas preocupado, perguntará: "Foi verdade o que me disseram? Você bateu na Fátima?" Ela, com lágrimas nos olhos, responderá apenas: "A gente precisa conversar. Tem algo que você precisa saber." Afonso congelará diante da expressão dela, e sem que ela diga uma palavra a mais, ele compreenderá. "É isso mesmo o que eu tô pensando?" perguntará com a voz trêmula. Solange assentirá, puxando lentamente um envelope com a foto do teste positivo. Afonso, ao ver o envelope com o teste de gravidez nas mãos de Solange, ficará completamente sem reação. O executivo sentará no sofá, a respiração pesada, como se tivesse levado um soco no estômago. "Não pode ser. Isso é de agora?" perguntará ele, ainda incrédulo. Solange, com os olhos marejados, balançará a cabeça afirmativamente. "Sim, Afonso, é seu. Daquela maldita noite, completará com um misto de vergonha e revolta. O silêncio entre eles será sepulcral. Afonso apoiará o rosto nas mãos, mergulhado em confusão. Casado com Fátima, ele se verá dividido entre o dever, a lealdade e um sentimento mal resolvido que insiste em renascer sempre que está perto de Solange. "Eu preciso de tempo", dirá ele, levantando-se e saindo antes que Solange consiga dizer qualquer outra coisa. Ela, desolada, ficará sozinha, abraçando o próprio corpo enquanto o olhar se perde no vazio. Enquanto isso, no hospital, Fátima fará um verdadeiro escarcéu. Reclinará-se na maca, com um braço enfaixado e hematomas no rosto, gritando com os médicos e exigindo que a polícia seja chamada. "Eu quero que essa vagabunda seja presa! Ela tentou me matar!" Berrará. Odete Reutemann, que terá sido avisada do ocorrido, chegará ao hospital vestida em tons escuros e com uma expressão glacial. "Você só apanha quando provoca quem tem mais força. Está colhendo o que plantou, Fátima", dirá friamente. Mas Odete começará a mexer seus pauzinhos. Determinada a destruir Solange, ela convocará seus advogados e mandará investigar qualquer ponto vulnerável na vida da rival. "Ninguém bate na minha nora impunemente", disparará, com o veneno escorrendo pelas palavras. Enquanto isso, a notícia da gravidez começará a circular de forma sutil. Sardinha, ainda sem saber como proteger Solange da bomba que se aproxima, se encontrará com Celina e acabará abrindo o jogo. "Ela tá grávida, Celina, e é do Afonso. Eu tô com medo do que pode acontecer", confessará. A mulher ficará em choque, mas decidirá apoiar a ex-nora, mesmo sabendo que isso reacenderá conflitos com Odete. Solange, pressionada por todos os lados, viverá dias de tensão máxima. Passará a ser observada dentro da Tomorrow como um escândalo ambulante. Funcionários cochicharão pelos corredores e sua autoridade começará a ser colocada em xeque. A gravidez, que deveria ser um momento de felicidade, virará motivo de humilhação e julgamento. Fátima começará a arquitetar sua vingança. Ferida no corpo e no ego, ela prometerá revidar com crueldade. Invadirá o apartamento de Solange em uma noite de tempestade, batendo a porta com fúria. "Você não vai criar esse filho como se fosse a rainha da moral. Ele é meu marido", gritará.
Solange, segurando a barriga já levemente saliente, responderá sem medo. E vai continuar sendo se ele quiser. Mas o pai do meu filho, ele já é. E isso ninguém pode mudar.